Bom, antes de mais nada, o pastor Michel não dispensa comentários, né? Ele é editor ali da Casa Publicadora e também é editor da revista Vida e Saúde, e autor de grandes livros sobre criacionismo e é usado por Deus em todos os momentos, né, pastor? Seja usado Amém. também agora os momentos a seguir é contigo. Ok, muito obrigado pelo convite, Mari. É uma alegria estar com vocês. Eu rejuvenesço quando estou assim entre jovens e fico muito feliz quando vejo jovens interessados em conhecer mais a vontade de Deus. Achei interessante o nome do grupo, Reciclados, porque é aquela ideia de reciclar o conhecimento, né? Atualizar aquilo que se sabe, renovar aquilo que se aprendeu no passado, e isso é muito bom. Ellen White viu nos últimos dias grupos de jovens, grupos de irmãos se reunindo. Ela não chegou a dizer que seria pelo Zoom, mas ela falou que se reuniriam para buscar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, da vontade de Deus. E eu vejo esse grupo aqui como um cumprimento profético, então. Que Deus continue abençoando vocês. E escolheram muito bem o livro. Eu até fiz questão de trazer aqui essa edição mais antiga, porque já está há 30 anos comigo. Esse aqui eu comprei pouco depois do meu batismo, lá nos anos 90, eu tinha 18 para 19 anos, então esse aqui é o meu mesmo, que eu estudei, que eu sublinhei, que eu devorei, né, quando eu me tornei adventista, porque eu queria saber o que eu queria. Eu já tinha feito vários estudos bíblicos, né, para ser batizado, mas eu queria um conhecimento mais aprofundado. E aí eu busquei a minha reciclagem também naquela época, né, e foi muito bom ter lido e estudado esse livro aqui. Ele reúne as 28, né? Na época tinha 27, a igreja entendeu por bem acrescentar mais uma crença fundamental, né? O livro atual, que eu acho que é o que vocês têm aí, ele traz as 28 doutrinas, ou crenças fundamentais. E nessa época eram 27, então é muito bom conhecer e perceber que nossas crenças são bíblicas. Se você estudar se vocês estão fazendo isso, estudando já o livro com dedicação e tudo mais, vocês percebem que ele é recheado de textos bíblicos, né, de citações, de referências. Diferentemente do que alguns dizem, não temos aqui referências a textos de Ellen White, porque as nossas doutrinas são fundamentadas na Bíblia. Nós entendemos que o ministério profético de Ellen White foi uma bênção para a igreja, porém não constitui uma segunda Bíblia, um segundo cânon. Não é assim que nós vemos e nem é assim que ela mesma se via. Vocês vão chegar nessa parte também quando estudarem sobre o dom profético, como que isso funciona, né? Mas o Nisto Cremos é um livro bíblico, fundamentação bíblica, e mostra como as nossas crenças são fundamentadas na palavra de Deus. E a parte que me coube recapitular com vocês nessa noite, eu imagino que todos devem ter lido, ou dado uma boa olhada aí nesse capítulo, né, capítulo 7, é sobre a natureza do homem. Já estudamos aqui, vocês já estudaram, né, e quem leu o livro já estudou também, sobre a natureza de Deus, sobre a origem, né, a criação, enfim. E agora chegamos a esse ponto da natureza do ser humano. Por que é importante estudar sobre isso? Primeiramente porque há muita confusão com respeito ao que é o ser humano. Não é? Eu vou maximizar aqui. Então, há muita confusão com respeito não só a Deus, há pessoas que têm concepções muito estranhas de Deus, e é por isso que é importante conhecer a Bíblia, porque a Bíblia revela quem é Deus, revela quem é Jesus e também revela quem somos nós, seres humanos. Há as concepções dualistas de que o ser humano seria composto por uma natureza carnal, física, e uma natureza espiritual, etérea, que supostamente se desprenderia do corpo na morte, né? Existem pessoas, e muitas pessoas que creem nisso, alimentadas até pela mídia, pelos filmes e séries, né, que são quase todos aí com um fundo espiritualista. Mentira que já vem lá de longe do Éden, né? Não morrereis, vocês são imortais, não se preocupam. Isso é uma mentira satânica muito perigosa, quando na verdade o que a Bíblia ensina é que nós somos mortais e totalmente dependentes de Deus. Então eu vou lendo aqui algumas partes, não sei se a paginação vai combinar com a de vocês, mas vamos me acompanhando por tópicos aqui, começando pela crença mesmo, né? O resuminho da crença que diz assim, ó. E só aqui eu consegui extrair 9 pontos. Não sei se vocês fizeram o mesmo exercício, né? Aqui na crença diz assim: o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade e poder, o poder e a liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um
é uma unidade indivisível de corpo, mente e alma. É o soma, né? Psique e a nefesh. Nós vamos depois ver esses termos aqui com mais calma, né? E dependente de Deus quanto à vida. Portanto, não somos imortais, nós dependemos da fonte de vida. E isso é um ponto muito importante, porque Satanás quer que nós nos achemos independentes e vamos à morte, né? Respiração e tudo mais, dependemos de Deus para isso. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de uma elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-lo e uns aos outros, e para cuidar do seu ambiente. Olha, é muita coisa, viu? Daria para ficar aqui, eu acho que uma semana, discutindo cada tópico. Os 9 que eu elenquei aqui são essa crença fundamental. 7, destaca o casal original, conceito de casamento, portanto, na Bíblia, que é o conceito heteromonogâmico. Destaca a questão do livre-arbítrio, e é por isso que existe mal neste mundo, existe pecado, porque nossos primeiros pais exerceram de forma errada, né, infeliz, o livre-arbítrio que tinham, assim como Lúcifer, vocês já estudaram isso, a origem do conflito, ele exerceu mal também seu livre-arbítrio no céu. Nós temos aqui os conceitos de alma, espírito e corpo, aquilo de que somos formados, compostos, né? Nós temos aqui a ideia de dependência da fonte de vida que é Deus. Não conseguimos viver de forma independente. Eu costumo comparar com um celular. Você carrega a bateria, ele até funciona por algumas horas, se for um bom equipamento, até por um dia inteiro ou mais, mas chega um momento que ele vai apagar. A bateria, a carga vai terminar. Nós, seres humanos, somos mais ou menos como um celular. Nós nascemos, temos uma carga, né, um sopro de vida, mas desconectados de Deus, chega um momento que não só nós, mas os anjos caídos também, né? Chega um momento que essa centelha de vida vai se apagar. E nós não podemos ter essa ideia de que podemos viver de forma independente. Nem na eternidade será assim. O único que, segundo Paulo, na Bíblia, Paulo diz isso a Timóteo, né? O único que tem nele vida, né, em si mesmo, é Deus. Só ele tem a imortalidade. Nós seremos imortais porque Deus nos concederá esse dom. Ok? Então, somos dependentes para sempre do nosso Deus. E que bom, né? Eu acho que até é um pensamento confortador saber que eu dependo do meu pai. Né? Quando eu era criança, meu pai faleceu faz 7 meses, né, de Covid também, deixou um vazio na família. E eu me lembro quando eu era criança, como era bom ter o colo, a proteção, saber que meu pai era o herói, o forte, né? E assim, quando havia algum problema, eu falava para os colegas, eu vou chamar meu pai, né? Era muito bom ter essa proteção. E hoje eu sou o pai aqui na minha casa e procuro também ser essa proteção. E é bom pensar que nós temos o nosso Pai Celestial, em quem podemos confiar e que vai ser nossa garantia de vida eterna, porque Ele é a fonte da vida. Ele é imutável, Ele é amor, Ele é todo-poderoso. Vemos então que a imagem e semelhança com que fomos dotados na criação, Adão e Eva, ela foi desfigurada pelo pecado, infelizmente. Então isso foi uma das marcas do pecado, entre outras coisas. Vemos também que o ser humano nasce com tendências para o mal, por conta disso aí. Hoje se estuda a tal da epigenética, não é? E é interessante notar que é um fato, aquilo que os pais fazem no que diz respeito à dieta, a comportamento, a vícios, pode ser transferido epigeneticamente para a sua descendência. Então, quando você lê, por exemplo, os mandamentos que abençoa a maldade que alcança a 3ª e 4ª geração e a bênção que alcança milhares de gerações, isso não é só poesia, isso é científico mesmo. Então, aquilo que nós fazemos hoje, especialmente as mães grávidas, né, na vida intrauterina ali do bebezinho, aquilo que elas fazem, sentem, de que se alimentam, enfim, pode fazer com que haja, né, influências aí epigenéticas sendo transmitidas para a prole. Então isso é bem interessante. Infelizmente,
entre as coisas ruins que nós herdamos de nossos primeiros pais está a morte. A morte é um salário do pecado. Doença, degeneração. Vocês sabem que Adão e Eva eram gigantes, né, se comparados a nós. Segundo a inspiração, eles tinham aí até 4 metros de altura, de mais de 4 metros, né? Então, hoje nós somos pigmeus comparados à raça original lá antediluviana. Então, houve realmente uma decadência acentuada. Isso vai totalmente contra aquilo que prega o modelo da evolução, né? Segundo o evolucionismo, haveria um aprimoramento e tal. Na verdade, segundo a Bíblia, há uma degeneração. Podíamos até usar a palavra involução para isso aí. Nós vemos então nessa crença também a redenção, graças a Deus por isso, porque o resgate foi providenciado, e antes mesmo de nós nascermos, de nós existirmos, de a raça humana existir, esse resgate já estava previsto, né? Já tinha sido traçado. Isso é bonito, porque não houve um assunto assim, uma questão emergencial. Agora o ser humano pecou, o que faremos? A Trindade teria pensado. Não. Quando o ser humano pecou, o plano já existia. Caso pequem, usando mal sua liberdade, nós faremos isso. E o isso era Jesus, uma das pessoas da divindade triuna, vir à Terra morrer por nós. Isso é incrível. O 8º ponto que eu destaquei, cuidado do meio ambiente. Então, assim, é um ambientalismo pelos motivos corretos. Nós cuidamos da natureza porque somos mordomos, porque Deus deixou para o ser humano a incumbência de administrar, gerir a criação. Não porque ela seja uma deusa, como alguns pregam por aí, a hipótese Gaia, né? A Terra seria um deus, uma deusa, um organismo vivo. Não é por isso. Não porque nós queiramos promover uma união no mundo e um dia de repouso único, né? Como o Papa está querendo fazer. A nossa bandeira ecológica tem outros motivos. Nós não temos a pretensão de salvar a Terra, até porque nós sabemos que quando Cristo voltar, e após o milênio, ela vai ser destruída e depois recriada. Mas nós sabemos que podemos e devemos preservá-la nas melhores condições possíveis até a volta de Jesus. Eu costumo comparar com o nosso corpo, né? Se Cristo demorar um pouco para voltar, nós vamos inevitavelmente envelhecer, alguns irão morrer. Agora, por causa disso, eu vou descuidar da minha saúde? Eu vou envelhecer mesmo, eu vou morrer, então para que eu vou cuidar da minha saúde? Por que eu vou me alimentar bem? Por que eu vou fazer exercício físico se eu vou morrer? É o pensamento parecido com o da mordomia do meio ambiente, né? A gente deve cuidar da melhor forma possível desse patrimônio que é o nosso corpo e desse patrimônio que é o planeta Terra, sem a pretensão de salvá-los, porque esse corpo vai ser destruído e recriado. Mas enquanto ele existe, cuidar da melhor forma possível. A Terra porque é o nosso ambiente, a nossa casa, e o corpo porque é o templo do Espírito Santo e é com ele que você vai viver até o fim. Então, você não quer continuar andando bem, não quer continuar pensando bem, especialmente pensando bem, porque aquilo que fazemos com o corpo influencia nossos pensamentos, o funcionamento cerebral. Então, eu quero que isso tudo esteja da melhor forma possível. Por isso, então, cuidamos, né? Aprendemos também nessa doutrina aqui, nessa crença. E o aspecto da criação e evolução. Não sei se a Mari me convidou por causa disso, porque eu gosto desse assunto, dessa controvérsia, né? Mas está aqui também embutida nesse capítulo. Feito esse resumão aí, que nos fala sobre o que fomos, o que somos e o que seremos, né? Resumindo assim em 3 pontos básicos, essa crença fala do que fomos, de quem somos e do que seremos quando Jesus vier e as coisas forem todas transformadas. Feito esse resumão, vamos aqui, eu vou destacar alguns pontos aqui, vou passando aqui, como dizem os franceses, en passant, né? Dando uma vista geral aqui no capítulo. Se você também viu algum ponto que destacou, que chamou a sua atenção, quem sabe no fim aqui dessa nossa exposição podemos abrir para alguma interação, perguntas, enfim, né? Logo no começo, o texto aqui cita Gênesis 2:7. Eu não vou ler na Bíblia agora, porque nosso tempo também não é tão longo assim, mas vocês conhecem o texto que diz que Deus ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele então se tornou uma alma vivente. O texto é muito claro em dizer que nós não recebemos uma alma, nós não entrou no corpo de Adão uma entidade etérea independente. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele é composto por elementos que vêm da terra, isso é fato, né? Quem estudou química sabe que, bioquímica, né, que o corpo humano basicamente tem aquilo que está na terra, enxofre, ferro, oxigênio, nitrogênio, carbono,
em bastante quantidade, né? Enfim. E o fôlego de vida, que é no hebraico é ruach, que é o fôlego mesmo, é a respiração. Deus concedeu. E aí passa a ver ali uma nefesh. Nefesh é o ser vivente, alma vivente. Essa palavra originalmente no hebraico quer dizer vida. E ela expressa bem aquilo que passou a existir com a união desses dois elementos, pó da terra mais fôlego de vida, um ser vivente. Tanto é que até os animais são chamados de nefesh. Eles são também almas. Por quê? Porque eles são compostos da mesma coisa, né? Eles são compostos de pó da terra, digamos assim, e o fôlego que vem de Deus. Ok? Então, nós temos que entender que, diferentemente do pensamento grego pagão e de outras ideologias assim pagãs também, imortalistas, espiritualistas, biblicamente falando, nós somos um ser integral. Corpo, alma, espírito compõem o que nós somos, né? Na verdade, alma é o que nós somos. No Novo Testamento, a palavra para ruach, que é o fôlego, ou espírito, é pneuma. Você deve se lembrar dessa raiz aí, né? Pneuma, vem de pneumático, pneu, pneumonia. Tem que ver com ar mesmo, é o fôlego, é a respiração. Não é um fantasma. Esse conceito de fantasma não é bíblico. Ele é estranho à Bíblia. Quando a pessoa morre, segundo a Bíblia, ela cessa de viver, permanece de modo inconsciente, o fôlego volta para Deus, o pó volta para a terra, e você por um tempo não existe. Existe nos pensamentos de Deus, na mente de Deus. Quando Cristo volta, você recebe um novo corpo, o fôlego de vida é devolvido, suas memórias, quem você é, né, a sua individualidade, e você passa a existir de novo, mas agora num corpo imortal. É assim que a Bíblia ensina e isso é maravilhoso. Ninguém vai antes de ninguém, ninguém reencarna para outro mundo, a gente vai se reencontrar com os queridos que morreram crendo em Jesus. Então, criados do pó da terra. Muito bem? Mais adiante, nós lemos assim. A linguagem genealógica de Lucas descreve a origem da raça humana e expressa a mencionada diferença em termos simples, mais profundos, ao dizer Adão, filho de Deus. Já leu lá no Lucas, em Lucas as genealogias ali? Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, e assim vai, né? E quando chega Adão, filho de Deus. Não tem nada a ver com o modelo da evolução, né? E também não tem nada a ver com essa ideia de animal racional. Se você puder arriscar do seu vocabulário essa ideia, né, de que nós somos animais racionais, porque nós não somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos qualitativamente falando superiores aos animais, não quantitativamente falando como se fôssemos um resultado de processos evolutivos ao longo de milhões de anos, né? E fôssemos apenas, como dizem alguns, macacos pelados. Não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Diz mais aqui também nesse trecho, a unidade da raça humana, eu gosto de pensar nisso aqui, isso é importante. As genealogias do Gênesis demonstram que as sucessivas gerações que vieram após Adão e Eva originaram-se do primeiro par. Como seres humanos, todos nós compartilhamos a mesma natureza que constitui uma unidade genética e genealógica. Ou seja, um cristão criacionista simplesmente não pode ser racista, por exemplo. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, todos nós, todas as etnias humanas, derivam de um mesmo par, de um mesmo casal. Darwinistas até teriam desculpa para serem racistas, porque quando você lê, por exemplo, o livro A Descendência do Homem, de Charles Darwin, é um livro meio escondido debaixo do tapete, né? Porque ele tem caráter racista. Darwin chega a sugerir nesse livro que os negros seriam inferiores aos brancos na escala evolutiva. Olha que ponto chegou o darwinismo. E, inclusive, a gente sabe que teorias eugênicas, né, eugenistas, acabaram derivando desse tipo de pensamento. De Hitler, por exemplo. E eu tenho aqui em casa um livro que é o Diário da Traud Jung, que foi secretária pessoal de Hitler. E ela diz que realmente ele tinha ideias evolucionistas, que ele odiava a religião. Por que será, né? Porque a religião prega que somos todos iguais. Porque a Bíblia ensina que nós somos uma raça apenas. Não existe raça negra, raça branca, raça amarela. Nós somos todos uma raça só, raça humana, derivados de um mesmo casal. Que cor tinham Adão e Eva? Segundo a Bíblia, nós temos assim algumas evidências, né? A palavra Adão, ela tem a mesma raiz de Edom, que quer dizer vermelho. E Ellen White diz que eles tinham a cor avermelhada da saúde. Eu imagino uma cor de terra, alguma coisa assim, talvez mais para o Apache, né, o índio Apache, do que para branco ou negro ou amarelo. Então,
as etnias que existem hoje derivaram do casal original, por mutação, seleção natural, adaptações. Isso é previsto no modelo criacionista também. Isso aconteceu com outras espécies, animais, como cachorros, gatos, e por aí vai. Também aconteceu conosco, se bem que mudanças bem menos acentuadas, basicamente cor da pele, alguns traços faciais, coisa desse tipo. Só que, repetindo, né, e essa crença nos coloca isso, racismo vindo de cristão é um absurdo não dá para descrever esse tipo de coisa, porque é negar uma crença fundamental, né? Por isso que Ellen White, ela era uma apoiadora de movimentos abolicionistas, sabiam disso? Nós temos um passado muito bonito e esquecido da história da nossa igreja. Ellen White chegou a pregar, num certo momento, a desobediência civil para proteger escravos que fugiam de seus senhores e que o governo obrigava as pessoas a devolvê-los para os senhores. O que Ellen White disse naquele momento, e alguns pioneiros também? Não faremos isso. Olha que bonito isso, né? Que momento interessante. Há muitas causas que alguns acham que são novidades e que acham que estão inventando a roda, mas que são cristãs, e algumas são adventistas, inclusive. É só estudar a história e ver como eles se comportavam nesse momento também, com vários assuntos aí. Muito bem. Alma vivente. Eu me lembro aqui de Ezequiel 18:4, por exemplo, que diz que a alma é mortal. Esse texto é muito claro ao dizer que a alma é mortal, e é claro porque a alma é pessoa, então todas as pessoas são mortais realmente. Mas mesmo que eu tivesse uma concepção espiritualista de alma como um fantasma, a Bíblia diz que ela é mortal, então cria um problema para aqueles que pensam assim. A alma de fato morre, né? Mas como nós somos bíblicos, cremos que a alma é a pessoa. O que mais que temos aqui que podemos mencionar de interessante nesse capítulo? Tanta coisa, né? É muito conteúdo em poucas páginas, muita coisa condensada aqui. Deixa eu destacar mais algumas coisas, como, por exemplo, a questão do pecado mesmo, né? O texto aqui, embora mais adiante vocês vão estudar isso com mais calma, com mais aprofundamento, mas aqui já dá umas pinceladas sobre o que é o pecado. Essa ruptura com Deus, né? Esse câncer que se espalhou como metástase aqui pelo planeta Terra e que, lamentavelmente, nós herdamos já de nossos pais. Como cita aqui o texto em que Davi, ele fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele já nasceu com essa natureza pecaminosa. Então, o que acontece? A Terra é o único planeta no universo que tem esse fenômeno estranho de pessoas que nascem com uma dupla natureza nesse sentido, espiritualmente falando. Quando nos convertemos, a natureza espiritual ela toma força e, se mantivermos comunhão com Deus, ela suplanta a natureza carnal. Quando nos afastamos de Deus, essa natureza carnal ela toma ali, ela protagoniza a nossa vida. E aí, infelizmente, os atos pecaminosos acabam sendo uma consequência dessa escolha, né? Uma coisa é a natureza pecaminosa com a qual nascemos. Outras são os atos pecaminosos. Natureza pecaminosa, não podemos fazer nada quanto a isso. Temos que aguardar a glorificação por ocasião da volta de Jesus. Atos pecaminosos, podemos pedir poder a Deus para vencer, para ter uma vida santa, uma vida alinhada com a vontade de Deus. Isso só é possível pelo poder de Deus. Tentar sozinho é legalismo. É achar que você pode vencer sozinho, que você pode conquistar méritos por causa de sua luta, de sua fidelidade, e isso realmente não é bíblico. Nós dependemos totalmente de Deus. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar, o querer e o realizar segundo a sua santa vontade. Ou seja, se nós nos entregarmos e, como Paulo, dissermos, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, aí sim você pode obter a vitória. Mas sem Deus, esqueça, nós não conseguiremos. O que mais? O texto aqui, mais adiante, quase no fim já, ele menciona uma aberração teológica que é a chamada evolução teísta. Há várias filosofias, ideologias e modelos que tentam afastar a ideia de que Deus é o Criador. Mas tem uma que é muito ardilosa, que Satanás tem usado com muito sucesso no meio cristão. Porque, claro, o ateísmo, o evolucionismo ateísta, materialista, não vai ter sucesso no meio cristão, no meio religioso, porque nós cremos em Deus. Então, o que o diabo elaborou? Uma teoria que funde, que mistura criacionismo bíblico com teoria da evolução. E o nome disso é evolução teísta, ou, como alguns também chamam, de evoteísmo. A fusão de evolução com teísmo, que é a crença em Deus.
É aberrante essa ideia por quê? Pense comigo, o que eles creem é o seguinte: Deus criou as primeiras formas de vida, sei lá, células, organismos ali unicelulares, e deixou esses organismos ali no planeta Terra para evoluir, como ensina mesmo a teoria de Darwin e de outros aí, evolucionistas. A única diferença está no fato de que Deus, fato não, porque isso não é fato, isso é uma ideia. A única diferença está na ideia de que Deus teria dado o start, criou a primeira forma de vida. E no lado dos materialistas, não, isso surgiu por acaso, foi casualmente. A única diferença é essa. O restante segue igual. A vida foi evoluindo, apareceram os primeiros organismos multicelulares, depois, quem sabe, ali apareceram crustáceos, répteis, anfíbios, aves, mamíferos e até chegar ao hominídeo e depois o Homo sapiens sapiens. Nesse Homo sapiens sapiens, Deus teria colocado então uma alma, uma entidade etérea, essa ideia mais espiritualista. O Papa Francisco e os papas que o antecederam pensam dessa forma. Pelo menos aqueles que os mais intelectuais entre o catolicismo pensam dessa forma, evolução teísta, e vários no meio evangélico também têm uma concepção mais ou menos como essa. É lamentável porque, pense só, a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte ao mundo. A morte é um salário do pecado, não é verdade? Mas se a morte já existia antes de haver ser humano, porque, claro, os répteis morreram, aves morreram, os tais ancestrais da humanidade morreram antes de chegar ao ser humano. Então Deus teria criado a própria morte como um elemento constitutivo de sua criação. Deus teria criado o processo injusto e terrível da seleção natural. Só os mais bem adaptados e fortes que sobrevivem, os outros que morram. Se é fraco, fique para trás. Isso não condiz com aquilo que Jesus ensinava. Jesus ensinava a cuidar dos mais fracos, a não desprezar ninguém, não é verdade? Um pensamento totalmente anti-evolucionista, anti-pragmático. Mas se foi como o evoteísmo diz, Deus é um tirano. Ele criou a vida e a morte. Ele criou seres para morrer e ser predados, comidos por outros. Não consigo aceitar um Deus desse tipo. Além disso, se o pecado não é resultado se a morte não é resultado do pecado, pergunto, o que Jesus veio fazer na Terra? Ele morreu na cruz por quê? Para nos redimir do pecado. Ok, mas o pecado é uma lenda, é um mito. Pertence àqueles capítulos mitológicos da Bíblia, não é verdade? Ele veio pagar a nossa dívida. Que dívida? Aquela dívida que Adão e Eva, eles são um mito, são uma alegoria. Esse é o pensamento. Então, se Gênesis 1, 2, 3 são mitológicos, esses capítulos, toda a teologia bíblica é afetada. Inclusive a promessa no Apocalipse de que nós teremos acesso novamente à árvore da vida. Se a árvore da vida de Gênesis é um mito, aquilo que está no Apocalipse também é um mito. Não se esqueça de que Jesus se referiu a Adão e Eva de maneira literal. Ele os considerava reais, claro, porque ele os criou. Não se esqueça de que Jesus se referiu ao casamento bíblico como sendo a união entre um homem e uma mulher, abençoados por Deus. Não se esqueça de que Jesus se referiu a Jonas e o grande peixe como uma história real. E entre esses defensores de teorias, não chega nem a ser teoria, né? Esses defensores de ideias absurdas como o evoteísmo e Jesus, eu não penso nenhuma vez. Eu fico com Jesus, obviamente, o Verbo eterno, Deus encarnado, aquele que é a revelação suprema de Deus. Então Jesus era criacionista. E alguns hoje querem ensinar uma ideia contrária a isso. Uma ideia que tenta mesclar a evolução com Bíblia, criando uma teoria, uma ideia, né? Uma ideia, um sistema de pensamento totalmente absurdo, que não tem lógica, coerência interna nenhuma. Então, não nos esqueçamos que o diabo tenta de todas as maneiras afastar de nós a crença de que nós somos criados por Deus. Ele quer que nós pensemos que viemos de uma caverna, que somos animais evoluídos. Isso retira a nobreza com que fomos criados. Nós fomos criados num jardim e somos imagem e semelhança de Deus. Você percebe que a concepção que temos de origem humana, ela afeta a forma como encaramos a vida hoje também e o futuro também? Dependendo do que você pensa com relação às origens, você se encara como um animal racional ou como um ser criado à imagem de Deus, decaído por causa do pecado, mas que um dia será restaurado à semelhança da raça original humana. Então, as origens são realmente um conceito fundamental para a nossa concepção de futuro, de presente também. O texto diz assim, em lugar da história de uma queda, aparece a história de uma ascensão, de um crescimento, de uma evolução positiva. Ou nossos primeiros pais foram criados à imagem de Deus
e experimentaram a queda nas malhas do pecado, ou isto nos aconteceu, ou isso não aconteceu. Se não aconteceu, que razão há para sermos cristãos? Tudo é uma questão de matéria, o cérebro é apenas um amontoado de moléculas, nós somos apenas animais que crescem, vivem, depois morrem, procriam, talvez sim, talvez não, enfim. Se não existiu queda, por que haveria necessidade de Deus morrer em nosso lugar? Você percebe então como a teologia bíblica e especialmente o plano da redenção são afetados tremendamente por aquilo que se fala sobre a natureza humana e a nossa origem. Eu creio que seja isso, né? Uma doutrina muito importante, realmente, porque para entender, por exemplo, o que acontece quando morremos, que vai ser um estudo aí no futuro para vocês, nós precisamos saber o que é a vida, o que é a morte, o que é a vida. Para entender nossa posição no universo, nisso que chamamos de vida, é importante saber o que somos também. E quando nós nos reportamos, então, ao Gênesis, à origem, à criação de Adão e Eva, muita coisa começa a se encaixar. E vemos, então, que realmente a Bíblia faz muito sentido. Que nós possamos realmente entender e ensinar as pessoas que elas são nobres, que elas tiveram uma origem nobre, que Deus as ama profundamente, que Ele tem uma missão para elas e um destino maravilhoso se elas assim o quiserem, porque o livre-arbítrio nunca foi tirado do ser humano, ele continua. Porque Deus, ele ensina com clareza em sua palavra conceitos como humanidade, solidariedade, casamento, origem, destino, futuro e presente. Tudo isso está ali embutido na crença número 7, que é, entre outras, né, junto com as outras 27, realmente maravilhosa. Vale a pena conhecer cada vez mais essas doutrinas e viver por elas, orientar nossa vida por elas. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Nossa, foi muito bom o resumo. Agora a gente pode fazer algumas perguntas? À vontade. Se eu não souber responder, Alguém a Mari tem responde alguma para mim. pergunta? Muito, já temos um dedinho aí. Vamos lá, Hugo. Sobre a natureza humana. Isso do pecado está enraizado em nós. Tipo assim, a gente vai pecar naturalmente ou a sociedade que a gente vive induz a gente a pecar? As duas coisas, né? Na verdade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então isso quer dizer que tudo conspira contra nós nesse mundo de pecado. Então ele vai tentar de todas as formas nos fazer cair e pior, ele vai nos fazer cair e quando estamos caídos, ele vai jogar na nossa cara coisas como esta. Você não é digno agora sequer de ler a Bíblia. Você não é digno de ir à igreja. Quando é neste momento que mais precisamos da Bíblia, da igreja, de Deus, do perdão, não é? Então, claro, o pecado não deveria ser uma inevitabilidade, não é? Mas a Bíblia prevê que eventuais quedas acontecerão no caminho. Então, João diz assim lá na sua carta, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecarmos, temos um advogado no céu, que é Cristo, né? O nosso intercessor. Então, a provisão está garantida. Eu costumo dizer assim, que a vida cristã deveria ser como uma pessoa que está num elevador subindo, dentro dele ele até eventualmente cai. Ele tem seus escorregões, mas ele está subindo, é isso que importa. Ele está indo para o alto, né? Porque o conceito de pecado ele é muito profundo e Jesus ele ampliou, né, lá no Sermão da Montanha, a própria lei. A lei mostra o que é pecado, não é verdade? Pecado é transgressão da lei. Então a lei é um espelho no qual nos olhamos para ver nossas manchas. Só que ela não pode nos limpar também. O espelho não limpa ninguém, é o pano. O pano é Jesus. A lei diagnostica, Jesus traz o remédio, o seu sangue. Então, a lei não é só não matar, não roubar, não adulterar. Jesus, quando no Sermão da Montanha amplia a lei, ele mostra que os princípios são muito mais profundos. Por exemplo, matar, você pode matar alguém com as suas palavras. Quando você difama, quando você faz fofoca, ok? Você está matando a reputação de uma pessoa. Você pode ser infiel em pensamento. Quando olha para uma mulher, para um homem com intenção impura, cobiçosa, ali já começa a raiz de um adultério, de uma traição, não é? Então, é muito mais do que isso. Por isso que nós precisamos desesperadamente da atuação do Espírito Santo em nós. Porque sem ele nós somos bichos. Agora eu estou quase que traindo o que eu falei agora há pouco, né? Eu estou falando agora no sentido metafórico mesmo, né? Nós somos quase como bichos, nós somos
capazes de coisas que nós nem imaginamos quando estamos sem Deus. Por isso nós precisamos de mais. É como na parábola da videira, né? Vós sois os ramos, eu sou a árvore, a videira. Permaneçam em mim. Jesus repete ali várias vezes esse verbo, permanecer. Porque se não permanecemos em Cristo, a queda é consequência, né? A queda na nossa vida é consequência. Então, só que assim, né? Claro que é uma desvantagem nascer num planeta de pecado, com uma natureza pecaminosa, sim, é uma desvantagem. Porém, a Bíblia também diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O poder está disponível. É só nós realmente agarrarmos a mão de Deus, e por isso que os outros mundos olham para cá como um espetáculo. A Terra é um espetáculo. O que aconteceu aqui não aconteceu nunca. É algo singular. E um dia este mundo vai ser a capital do universo, porque é aqui que Deus derramou seu sangue. E nós, embora em grande desvantagem em relação aos outros mundos criados, em termos de conhecimento, de experiência, nós teremos uma experiência que eles nunca tiveram e nunca terão, que é a experiência de depender totalmente do Espírito Santo, de Deus, para vencer. Eles sabem por observar, nós sabemos na prática. Então um dia nós seremos realmente honrados por Deus por morar na capital do universo. E essa questão da natureza pecaminosa vai ser arrancada de nós por ocasião da glorificação da volta de Jesus. Aí sim, como diz Paulo em Coríntios 15, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aliás, esse texto mais uma vez prova que o ser humano é mortal, você percebe? Porque ele fala assim, isto que é mortal, vai se revestir de imortalidade. Se fôssemos já imortais, como alguns pregam, esse texto estaria muito estranho, né? Ali. Resumidamente é isso aí, eu nem resumi, eu falei bastante até. Uma coisa que eu queria sempre, você tocou no assunto do céu, que a gente vai ser testemunhas lá no céu para os outros mundos, né, que não caíram. A gente vai ter memória de tudo, porque a gente não vai ter, por exemplo, eu sou casada, eu tenho filho, eu vou ter essas memórias, mesmo não tendo família no sentido humano, terrestre. não sei, terrestre, é. Mari, você acha que o céu seria bom se você não fosse você? A pergunta nem é essa, deixa eu reformular, né? Porque eu sempre ouvi que o caráter, a gente levaria só o caráter. O caráter é o quê? Os meus princípios, o que eu acredito, o que eu... Entende? Mas a minha conduta, né? Você também é formada por suas memórias, por suas experiências. O seu caráter deriva disso. Se você fosse para o céu sem as suas memórias, você não seria você. E outra coisa, se Deus for apagar as memórias, seria muito fácil salvar todo mundo, concorda? Bastaria apagar as memórias do que eu fiz de errado, do meu pecado. Apaga tudo e leva todo mundo zerado para o céu. Não é assim, ele respeita a nossa individualidade e nós nos conheceremos no céu. Isso que é bonito também de pensar, né? Jesus, quando ressuscitou com seu corpo glorioso, foi reconhecido pelos discípulos. E Ellen White, ela é muito clara em dizer que nós vamos nos reconhecer no céu. Traços básicos, né, nossos serão preservados. Claro que ficaremos muito mais bonitos e vamos crescer. Amém. E tudo mais, né? Mas ficaremos mais bonitos, né? Veja o que eu falei. Mas os nossos traços serão preservados e a nossa individualidade também. Isso é o que faz com que sejamos o que somos. Agora, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu não sei como é que vai ser isso, mas possivelmente memórias que trouxessem dor não trarão mais. Nós seremos conformados, confortados e entenderemos e aceitaremos certas coisas. Mas eu não consigo imaginar que Deus poderia usar sua soberania para violar nossa mente e apagar nossas memórias. Eu não creio que funcione dessa forma. Agora, casal, família, é um assunto polêmico, complicado, porque ao mesmo tempo em que nós temos textos que dizem que não haverá mais essa configuração, né, sexualidade e tudo mais, mas também famílias foram vistas por Ellen White no céu. Será que vão ser famílias de amigos, né? Mas a gente vai saber também que ele é meu filho, aquela é minha mãe. Isso é uma memória que permanecerá também. Então, é difícil. Ela até fala assim, olha, melhor esperar para chegar lá, para a gente ver como é que vai ser. Mas uma coisa essa vai ser uma das surpresas no céu. Mas uma coisa é certa, vai ser muito, muito melhor. Ellen White fala assim, até num texto, estava lendo esses dias o Eventos Finais, o último capítulo, ela fala assim, se tirasse todas as coisas ruins que há no mundo hoje,
já seria muito bom, né? Ter só o que há de bom neste mundo. Mas ela diz, vai ser muito mais do que isso. Só isso seria bom já, mas vai ser muito mais do que isso. Então, não precisamos ficar preocupados com o que haverá, com o que não haverá. Se alguém aí é solteiro, não casou ainda, não precisa se desesperar e fazer bobagem assim, correndo, né? Porque eu quero ir para o céu casado. Deixe isso com Deus, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, deixe com Deus. Eu sei, eu já fui jovem, quando eu vim para a igreja eu era solteiro e eu também pensava, eu quero casar também, eu já achava que Jesus ia voltar bem antes, né? Já passou um pouquinho do que eu havia previsto, mas estou firme ainda, não vou desistir não. Deu tempo, casei, tive 3 filhos e eu até digo que quero continuar com a mesma esposa lá no céu, se possível. Amém. Então é isso aí. Isso que eu tinha uma dúvida também, porque a gente vai ver o resultado dos nossos trabalhos aqui na Terra, porque assim, a gente sempre fala, um semeia, um planta, o outro rega, o outro colhe, né? E a gente vai ver os resultados desse nosso trabalho missionário lá no céu. Memória. E eu sempre ficava com isso na mente, poxa, mas eu vou levar meu caráter, eu vou saber eu vou reconhecer o que eu fiz, tal. Portanto, também, que uma das coisas que eu acho na minha mente, né, o julgamento, assim, que a gente vai ter um telão e vai todo mundo ver, ser exposto os nossos pensamentos, e a gente vai lembrar. Então, não sei, eu sempre tenho isso na minha mente. Esse telão com seus pensamentos vai ser por causa dos ímpios, né? Porque os nossos pecados foram apagados. E quando Jesus voltar e tiver encerrado sua obra no Santuário Celestial, é como Yom Kippur, lá em Israel. Todos os pecados foram apagados. Somente os dos ímpios, que permanecerão mortos no milênio, é que serão recordados para que não haja nenhuma dúvida de que Deus foi justo mesmo. E que o julgamento deles, dos ímpios, ele realmente foi justo. E aqueles que se perderam é porque quiseram mesmo, rejeitaram todos os convites para a salvação que o Espírito Santo ofereceu. Agora, no caso dos salvos, só permanecerão ali os registros nobres, né? Que é os livros memoriais. O que você fez de bom, coisas que você fez em secreto de bom para alguém, essas coisas estão registradas, os anjos registram. Então isso aí permanecerá, mas os pecados esquece, o pecado vai ser eliminado. Que bênção. Alguém tem mais alguma dúvida? Que eu tenho mais uma pergunta. Por favor, dedinho. Sara? Pode falar. Eu tenho uma curiosidade que eu já carrego há muito tempo e até gerou uma discussão no trabalho e eu nem sabia como responder. Mas quando o pastor Michelson falou sobre as etnias, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Como que elas começaram a separar, né? Porque as pessoas começaram a se espalhar pelo mundo. E aí eu imagino que possa ter sido por, sei lá, um lugar é muito frio e aí as pessoas foram se adaptando a isso. Foi uma adaptação? Como será que foi isso? Seleção natural. Nisso Darwin tinha razão. Nem tudo que Darwin ensinou estava errado, né? Então, seleção natural é um aspecto que nós, como criacionistas, aceitamos porque é fato, né? Se nós fazemos isso de forma artificial com os cães, por exemplo, tem muitas raças de cães que existem hoje e que há algumas décadas não existiam. São resultado de seleção artificial. Fazemos isso com outros seres também. Então acontece na natureza a seleção natural, é fato. Entre os animais, a diversificação, variação, adaptações. Então eu viajei para Galápagos 2 vezes, né, onde Darwin esteve ali pesquisando. Eu estive lá em 2016, se não me engano, e agora em 2020, eu comecei em 2020, pouco antes de começar a pandemia, também eu estive lá. E o que nós percebemos ali? Galápagos? Então, Galápagos é um arquipélago que fica ali na costa do Equador, e no século XIX Darwin passou por lá. E muitas das suas conclusões foram tiradas com base na pesquisa na fauna e flora de Galápagos. São várias ilhas, algumas são pequenas, outras são um pouco maiores, vulcânicas, e há espécies que são próprias dali, daquele arquipélago. Só que o que a gente percebe? Como elas ficam isoladas nas ilhas, não tem contato mais umas com as outras, começa a haver algum tipo de variação. Então, nós vimos ali tentilhões, que são pardais, né, nossos pardais. Numa ilha, eles eram pretos, noutra eram cinzas, eram cinza. Em algumas ilhas, eles tinham um bico um pouco maior, outro bico mais curto, mais forte, mais curto. Por quê? O que acontece é assim, digamos que numa ilha tem um tipo de semente que eles consomem, mas o bico maior e fraquinho não conseguia quebrar a semente e esse bichinho ia morrer.
Então esse pardal aí, que tinha essa característica, não ia procriar, ia se extinguir. Agora, aquele que tinha um bico mais curto e mais forte, essa característica, conseguia quebrar aquela semente, se alimentava, sobrevivia, procriava, aquele tipo de pardal ali, ou tentilhão, iria procriar, e haveria uma população com aquela característica ali. Isso é seleção natural. É a ideia do mais bem adaptado àquele habitat é que sobrevive. Às vezes, acontece de uma característica até deletéria. Por exemplo, eu sei de um caso, até registrei meu livro História da Vida. Eu não lembro agora a data e nem o local, mas enfim, creio em mim, a referência está lá. Uma ilha no Pacífico tinha moscas, a maior parte delas, quase todas, sem asa. Não tinham asas. E os pesquisadores ficaram intrigados. Moscas sem asa só caminham. E eles pesquisando, analisando, perceberam que aquelas ilhas ali eram varridas constantemente por furacões. O que acontece? Quando vinham desses furacões, as moscas que tinham asas instintivamente tentavam fugir voando. E eram jogadas para o oceano, varridas para o oceano. Moscas que nasceram com deformidade, como uma mutação, alguma coisa assim que fez com que elas não tivessem asas, não tinham o que fazer, se escondiam debaixo de alguma coisa, enfim, uma toca, né? E sobreviviam. Qual a população que começou a predominar naquela ilha? De moscas sem asas. Porque a mutação genética pode passar para a prole, né? Se for apenas uma modificação externa, não adianta você cortar o rabinho do rato que não vai nascer rato sem rabo, porque é só uma questão de fenótipo, né? Não altera o DNA, não altera a genética. Agora, quando você tem uma mutação genética que altera realmente os genes, aí sim, essa mutação pode passar. E há casos humanos, né? Como anemia falciforme e outras questões aí que são genéticas, né? Então, às vezes, o mais fraco, o que tem menos capacidades, pode ser aquele que vai sobreviver no habitat, dependendo das condições, percebeu? Então, nem sempre é o mais forte que sobrevive, pode ser o mais fraco também. Mas o fato é que é o mais bem adaptado àquele meio, aquele que tem mais condições de sobreviver àquele meio, ele acaba sobrevivendo, procriando, e aí tem uma população ali. O que aconteceu é que após o dilúvio, então vamos pensar agora em Noé e sua família, né? Eram quantas pessoas? 8, né? Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Dessas 8 pessoas é que derivaram as populações que foram migrando, grupos populacionais durante décadas, séculos, e foram conquistando o planeta, ok? Indo para os continentes que se formaram após o dilúvio e por aí vai. Alguém já deu até a pista aqui, né? Imagina um grupo de pessoas que vai, né, um grupo, dezenas, centenas de pessoas, né? Se na vida de Jacó, por exemplo, em pouco tempo, ele formou uma população, né? Imagina em alguns séculos. Então a população vai para uma região quente, como o norte da África. Outra migra para uma região fria, lá para perto dos polos, né? Do Polo Norte, enfim, naqueles países que hoje são ali do Círculo Polar, Finlândia, Noruega, e os vikings, né? E assim vai. Aqueles que foram para regiões quentes, ensolaradas, se fossem muito claros, não teriam vantagens, morreriam com câncer de pele, não é? Então, pessoas muito claras ali começavam a morrer, começavam a ter desvantagens evolutivas. Nesse caso, seleção natural acontecendo normalmente. Não iam procriar, iam desaparecendo. Pessoas que tinham mais melanina, esse pigmento que dá a cor da cor da pele, com mais pigmentação, que também é protetor, né, com relação aos raios solares, elas conseguiam sobreviver mais. Pensa nisso acontecendo ao longo dos séculos, milênios. Você tem em algum momento, em algum tempo, né, futuro, uma população de pessoas com bastante melanina, que são mais bem adaptadas àquele meio. Aqueles que migraram para regiões frias, tem um outro fator que é importante, a questão da vitamina D. Né? Sem ela, nós também nos damos mal e podemos até morrer. Né? Então, mas é frio, eles tinham que se cobrir de peles, de roupas, porque não ia suportar o frio. Então, a pouca pele que ficava exposta ao sol tinha que ser capaz de absorver radiação solar para sintetizar a vitamina D. Então, você começa a ver aí o quê? Seleção natural agindo e pessoas mais claras tendo vantagens evolutivas, se quiser dizer assim também, mas entenda que não é a macroevolução, aquela coisa que eles ensinam, né? Mas é seleção natural. Pessoas assim tinham mais vantagens nesse habitat. O que acontece com o tempo? Predominância de pessoas mais claras. Isso por causa do isolamento geográfico e da seleção natural.
Quando o mundo começa novamente a questão da globalização, da miscigenação, essas coisas vão com o tempo desaparecendo, de tal forma que no futuro, talvez, tenhamos aí, se o mundo durasse mais tempo, né, uma população de mulatos, né, de pessoas, quem sabe até de volta à cor de Adão e Eva. Eu estou chutando aqui, brincando, né? Mas teríamos uma mistura, né, de todas as características que foram isoladas com o tempo. Uma coisa é certa, nenhuma etnia atual é a original, ok? Não sabemos exatamente como eram Adão e Eva, mas sabemos que as etnias de hoje são derivadas deles com modificações limitadas. De tal forma que, geneticamente, pode haver mais diferença entre um branco e um branco do que entre um branco e um negro. Sabiam disso? Por isso que o conceito de raça ele é biologicamente inútil. Porque os genes que codificam cor da pele e formato do nariz, tipo de cabelo, são tão mínimos em comparação com outros genes que é como eu disse, pode haver diferenças genéticas maiores entre um branco e um branco do que entre um branco e um oriental, por exemplo, ou um negro. Então, a biologia e a Bíblia nos ajudam a ver como realmente certas coisas são bem absurdas por aí. A Isa tem uma pergunta. Onde que eu li? Aqui não está aparecendo para mim. Isa, você quer fazer a pergunta? É aquela questão de que quando a gente for pro céu, a gente vai ter estrelas na coroa das pessoas que a gente levou a Jesus e tal. Sempre que saber se isso é real, porque, por exemplo, pastores levaram muitas pessoas, então não vai caber, né? Teriam muitas estrelas. A minha vai ter um pinguelo só. Isa, depende do tamanho da estrela, né? Realmente algumas coisas, elas são assim um pouco, elas soam um pouco simbólicas mesmo, né? Embora o céu seja real, coroas sejam reais, mas, por exemplo, Jesus vai colocar a coroa nos salvos, mas os salvos são bilhões de pessoas. Quanto tempo levaria ele colocando uma coroa a cada segundo, né? Uma eternidade. Ou será que ele vai usar a sua onipresença para fazer isso? Não sei. Há textos que a gente tem que aceitar pela fé mesmo, né? São descritivos, mas não tem como a gente racionalizar muito. Realmente, o pastor Bulhão vai ter um monte de estrelas ali na sua coroa e não caberiam se elas tivessem um tamanho razoável. Mas se a gente pensar que fossem estrelas minúsculas, talvez coubessem, né? Então, vamos esperar para ver como é que vai ser isso aí. Mas uma coisa é certa, né, Mari? Você falou 1, 2 coroas aí. Não pense assim, não. Você tem uma família, você tem influência, muitas surpresas haverá no céu, pessoas que a gente nem sabe que está influenciando e está, pessoas que vão assistir essa gravação aqui, que foi culpa de vocês, e sabe-se lá se não vão se converter por ouvir o que foi falado aqui. Aí a estrelinha tem que ser compartilhada com todos aqui. Uma pontinha para cada um. Ellen White disse que ninguém vai ficar chateado com a sua coroa. Se tiver 1, 2, 3 ou milhares, estaremos todos satisfeitos com aquilo ali. Porque no céu não vai haver mais inveja nem cobiça, né? Então seremos felizes pelos outros e por nós, de qualquer forma. Amém. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta que vocês estavam falando sobre dilúvio. O dilúvio aconteceu no planeta todo? Sim. Ou aconteceu na região? Porque assim, a gente fala que a gente derivou de Adão, ok? Porque Noé foi descendente de Adão. Mas acabou tudo, né? Só ficou as 8 pessoas no planeta. Desculpa, falhou, Mari. Acabou tudo e... Só ficaram as 8 pessoas no planeta. Uhum. Gente, por um momento eu achei que podia ser um holocausto. Veja, se fosse um dilúvio localizado, alguns problemas começam a acontecer aí. Por exemplo, Deus colocou um arco no céu para servir de sinal de que não mais aconteceria o quê? Chuva na terra. Um dilúvio, né? Dilúvio daquele jeito. Uma inundação. Então, se o dilúvio tivesse sido local, cada vez que houvesse uma enchente numa cidade, num estado, Deus teria mentido. Porque acontecem frequentemente inundações por aí. A promessa é de que não haveria mais uma inundação global, ok? Outra coisa, se Deus tivesse o plano de inundar só aquela região onde eles moravam, para que fazer uma arca daquele tamanho, encher de bicho, se ele poderia falar assim, Noé, sai daqui e vai para tal lugar, e os bichos também vão, e aí vocês vão ser preservados.
dessa enxurrada, dessa inundação local, percebeu? Então, não faria sentido uma arca para salvar-se de uma chuva local, de uma inundação local. Além disso, nós temos evidências geológicas, históricas, de um dilúvio global. Por exemplo, no meu livro História da Vida eu falo sobre isso, né? E agora a casa lançou, né? Está aqui na minha estante já. Eu já comprei, já garanti o meu. O livro do Dr. Naor, que é Grande Extinção em Massa. O livro é massa, é muito bom. É um doutor, ele é geólogo, ele analisa ali o dilúvio com base nas pesquisas dele também, aí é fantástico. Então, por exemplo, metade ou mais dos sedimentos continentais são de origem marinha. Então, em algum momento, a Terra foi inundada mesmo, né? Eu estive lá no Araripe, deixa eu pegar aqui para vocês verem um fóssil. Aqui, ó. Esse fóssil aqui que eu trouxe, tá vendo aqui? Dá para ver até as escamas, vocês percebem aí? Isso aqui é um peixe, tá? Um peixe fossilizado. Mas o detalhe é que ele foi desencavado, né? Lá no agreste do Ceará. 500 quilômetros de distância do mar. E é marinho, tá? Ali a gente encontra crustáceos, outros animais marinhos. O que eles fazem lá? E animais marinhos são encontrados em montanhas, em cordilheiras de montanhas, em desertos, baleias fossilizadas encontradas lá no alto da formação Pisco, no Peru, e por aí vai. 200 culturas espalhadas pelo mundo trazem relatos, na tradição delas, de uma inundação mundial. Claro que variam os detalhes, porque é tipo telefone sem fio, né? Mas o núcleo da história sempre é um grande barco, uma família, um herói, e foram salvos de uma inundação. 200 culturas espalhadas na Grécia, nos antigos babilônios tinham lá a lenda deles do Gilgamesh. Você tem ali índios isolados até na Amazônia, cuja tradição oral fala de uma inundação mundial. Isso é um argumento muito forte para mostrar que alguma coisa aconteceu nesse mundo. E culturas que estão espalhadas e não têm mais contato têm uma mesma ideia a respeito disso. E também, inclusive, de Adão e Eva e outras coisas, quem sabe a gente pode conversar sobre isso. Mas há muitas coincidências nas culturas, especialmente as mais antigas, né, que mostram que alguma coisa aconteceu de fato, que foi preservada nas diversas tradições. Carvão por todo mundo, petróleo e uma série de evidências, né, fósseis espalhados por todo o planeta. Fósseis só se formam quando são sepultados por lama, tem que ter água no processo, então isso fala muito também, né? Há muitas evidências de que houve um dilúvio global, realmente. Legal. Mais alguém? Hugo? Sobre o dilúvio ainda, talvez seja uma pergunta besta, mas eu não sei. A gente, como adventista, a gente acredita na Pangeia e que o dilúvio separou os continentes? Sim, acreditamos. Pangeia, Pantalassa, né? O grande oceano e o continente único, né? Até porque a Bíblia fala que Deus separou a terra da água, né? Ele fez a separação. E quando você analisa o mapa mundi, você vê que os continentes se encaixam mesmo, né? E a flora é parecida, algumas formações mesmo, minerais são parecidas, dá para ver que aquilo foi rachado, separado, né? Claro que hoje o grau de separação é de poucos centímetros por ano, né? É imperceptível praticamente. Mas o que impede que no passado tenha havido um processo catastrófico, cataclísmico, que tenha feito com que esses continentes se afastassem mais rapidamente? Nós cremos, e o Dr. Naor fala no livro dele, né, Extinção em Massa, que houve um bombardeamento de meteoritos por ocasião do dilúvio, que podem ser a explicação para o trincamento da crosta terrestre, porque hoje é toda trincada, né? O movimento de tectônica de placas é fato, vulcanismo, terremotos são causados por esses movimentos tectônicos. Então, é possível que esses meteoritos, ao caírem sobre a Terra, tenham trincado a crosta, e aí explica como que as fontes do abismo, sob pressão, água sob pressão, irromperam. Era água de cima e água de baixo, né? E de fato existem várias evidências de crateras de impacto na Terra. Tem muito mais na Lua, ela também foi cravejada na mesma época. Mas na Terra tem bastante também, não tem muitas porque aqui tem erosão, tem chuva, tem vento, né, vai apagando. Mas tem crateras como, por exemplo, no Arizona, tem uma cratera de 1,5 km de diâmetro. Tem no Yucatán, no Golfo do México, uma cratera com 300 km de diâmetro. Então, foi algo devastador.
Para os evolucionistas, foi essa do México que extinguiu os dinossauros, era do gelo e toda aquela coisa, né? Nós cremos que é algo mais do que isso. Ela e outras mais. Então isso poderia causar tsunamis em todo o planeta, terremotos, devastação. Não pense no dilúvio como quando você vai lá na pia do banheiro, põe a tampinha e a água vai subindo devagarzinho. Pensa no dilúvio com inundação, tsunami, terremoto, vulcões, tudo acontecendo ao mesmo tempo. De tal forma que no Patriarcas e Profetas, Ellen White falou que o diabo teve até medo de morrer. Satanás, um anjo poderoso, teve medo de morrer no dilúvio. Tamanha bagunça que foi causada por esses eventos, ok? Então, voltando à sua pergunta, né? Nós entendemos que Pangeia realmente existiu e a fragmentação é um evento decorrente do dilúvio. Na nossa concepção criacionista é assim. Legal, mais alguém? Eu estou vendo que essa doutrina 7 está virando criacionismo. Exatamente. Mas está ali também, né? Está junto. Eu tenho uma. Oi, Gi. Eu queria saber, assim, que lá na Bíblia, quando fala ali que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, né? Senão, nem os anjos do céu, nem o filho, somente o pai. Quando fala ali que nem o filho do homem, Jesus estava se referindo ali como condição de filho quando ele veio para a Terra? Sim. Há vários textos nos evangelhos que, se não forem analisados nessa ótica, ficam confusos, né? Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, lá em Isaías, né, falando dele, Isaías 9, ele é o pai da eternidade, é o príncipe da paz. E não há dúvida de que esse aí é Jesus, porque fala assim, ó, um menino nos nasceu, né? E a descrição ali é de Jesus. E o texto chama ele de pai da eternidade, Deus forte, né? Emanuel quer dizer Deus conosco, então Jesus é Deus conosco. Quando Jesus, lá em João 8,58, está falando sobre Abraão, ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse termo grego aí, essa expressão grega, ego eimi, ela remete a Êxodo 3,14, que é quando Moisés pergunta para Deus, quem é que eu digo lá que me enviou para libertar o povo? Deus fala assim, diga que o eu sou, lá no hebraico é ani, hu, diga que o eu sou está enviando você. É tão clara a conexão desses textos que quando Jesus falou isso, os judeus ali que estavam em volta quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Eles entenderam muito bem que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu sou aquele Deus lá, o Deus que apareceu para Moisés, eu sou o Deus Criador, Todo-Poderoso. João, no evangelho dele, começa dizendo assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Então você vê assim, ao longo da Bíblia, várias evidências de que Jesus é Deus Criador, Todo-Poderoso, é o Yahvé, é um membro da Trindade. Muito bem, mas aí chega um texto que diz assim, o Pai é maior que eu. Jesus falou, né? Ou então ele falou assim, eu não faço nada que o Pai não me autorize a fazer. Ou como esse que você citou, né? Qual foi mesmo? Gisele, acabei esquecendo. É do verso, né? Ah, sim. Ninguém sabe, né, o dia da vinda dele, nem o filho, nem os anjos, né? Parece que Jesus, então, está meio que se limitando aí. De fato, assim como há uma coleção de textos que mostram claramente a divindade de Cristo, também há textos que mostram que ele se subordinou, né, voluntariamente. Então, é uma questão de subordinação funcional, não de natureza, ok? Tipo assim, digamos que eu sou o chefe da Mariane, lá na CPB. Isso faz de mim, humanamente falando, superior a ela? Oi, Mari? Ah, mas é sim também. Não, somos colegas. Então, digamos que eu fosse o chefe dela. Isso faz de mim, ontologicamente falando, né, em termos de ser humano, superior a ela ou apenas hierarquicamente superior a ela? Hierarquicamente falando, porque somos seres humanos iguais. Então, da mesma forma, de forma semelhante, Jesus, em relação ao Pai, quando estava aqui na Terra como ser humano, para viver como ser humano, em termos hierárquicos, funcionais, ele se submeteu. Ele estava abaixo. Mas em termos de natureza, nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Quer uma prova? Lá em Filipenses, Paulo fala assim, ó, fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que vindo, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não quis se agarrar a isso, como sendo Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem e de servo. Ele foi descendo na escada da humilhação, da auto-humilhação. Bem, se ele se esvaziou, isso quer dizer que ele estava antes o quê? Cheio.
Eu não poderia dizer de mim mesmo assim, ó, vou me esvaziar da minha divindade, porque eu não tenho do que me esvaziar, já estou vazio disso. Mas Jesus, ele estava cheio disso e, na linguagem, tentando explicar o que aconteceu, porque o mistério da encarnação é uma coisa tão profunda que vamos estudar por toda a eternidade, Deus se tornou um bebê. Entra na cabeça isso. Deus, o Criador do universo, se fez um óvulo fecundado que se desenvolveu na barriga de uma mulher, nasceu como um bebezinho frágil. Ali estava o Deus Criador do universo. É demais para a nossa cabeça, é maravilhoso demais. Então, eu vou para as minhas digressões, depois esqueço do tronco principal do que eu estava falando. Mas, enfim, enquanto Jesus esteve na Terra, ele estava realmente subordinado em termos de função. Então, nesse momento aí, em que ele não usava a sua onisciência, a menos que o Pai o permitisse, por quê? Porque ele veio vencer no que Adão caiu. Se Jesus usasse um poder divino em qualquer momento para vencer o pecado, seria injusto. Entendeu? Porque ele veio para ser o segundo Adão. Quando Jesus curava, quando Jesus usava seu poder, era com autorização do Pai para salvar alguém, para benefício de outro. Nunca para si mesmo. Prova disso é que quando estava no deserto, ele poderia transformar as pedras em pães, não poderia? Com um estalar de dedos. Ele não fez isso. Quando estava na cruz, ele poderia, com um pensamento, sair dali e voltar para o céu. Chega, não vou mais sofrer por essas pessoas. Me cuspiram, me bateram, me rejeitaram, eu vou embora. E ninguém poderia condená-lo por isso. Mas ele segurou as pontas e foi até o fim. Isso é tentação, viu? Não é como nós aqui, que se fôssemos pregados numa cruz, morreríamos, não tínhamos o que fazer. Ele tinha o que podia fazer, né? Mas ele resistiu até o fim e não cedeu a essa tentação de se salvar. Bem, ele venceu onde Adão caiu. E para acontecer isso, ele precisava ser um ser humano. Só que com uma desvantagem tremenda em relação a Adão. Adão caiu num jardim. Adão caiu com a barriga cheia. Adão caiu numa condição perfeita, humanamente perfeita. Jesus caiu, melhor dizendo, Jesus venceu com 4.000 anos de decadência humana. Jesus sentia fome, Jesus sentia frio, Jesus sentia tristeza, solidão, quem sabe até depressão, quando foi abandonado, quando foi, né, maltratado. Ele tinha essas desvantagens em relação a Adão e Eva. Muitas desvantagens, mas ele venceu, apegado ao Pai. Por isso que ele sempre orava, pedia poder ao Pai, não perdão, porque ele não tinha pecado, né? Sempre pedia poder ao Pai para vencer. Por quê? Porque ele veio nessa condição mesmo. Então, os textos que mostram uma subordinação, para agora resumir tudo, eles são textos que se referem à encarnação de Cristo. Claro que nesse momento ele está no céu de volta, obviamente que ele sabe quando vai voltar. Porque quando ele volta para o céu, ele reassume, né, plenamente aquilo que nunca deixou de ser, mas ele reassume a sua divindade ali no céu, seu poder divino, né, enquanto na terra estava ali como que coberto pela carne humana, né, esvaziado, como diz Paulo. É mais ou menos por aí. É profundo, é maravilhoso. Cristologia é uma das matérias mais apaixonantes na teologia. Legal. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Estão pensando? O que a gente tinha conversado na semana passada que a gente falou, a gente vai perguntar para o pastor Michelson? Ixi, a gente fez tanta pergunta no ano passado, tem resposta? Sim, que pena. Nem todas têm resposta tem também, memória, né? aí? Mas algumas a gente pode ter alguns relances na revelação, mas nem tudo tem resposta também, obviamente. Eu acho que era sobre... Não lembro. Era sobre a idade do mundo? Não Poxa. lembro. Falando que a imagem e semelhança de Deus, a gente fala de atributos físicos, atributos emocionais. Boa pergunta, está no capítulo, inclusive. Todos os atributos, todos. Mas claro que semelhança não é igualdade. Porque, por exemplo, Deus é homem ou mulher? Isso nem se aplica. Mas é dito que homem e mulher eram imagem e semelhança de Deus. Então, por aí já vemos que é uma semelhança mesmo, não é uma igualdade, né? Agora, a Bíblia fala de pessoas que viram a forma de Deus. E, por exemplo, Moisés, Ezequiel viu até a forma do Espírito Santo, né? E numa visão, Ellen White esteve ali diante do trono de Deus e ela estava sendo conduzida por Jesus. No trono estava o Pai, com uma luz muito brilhante, gloriosa, ela não conseguia ver.
E ela perguntou para Jesus se ele era semelhante ao Pai, ou se o Pai era semelhante a ele. Ele afirmou que sim, né? Então, a gente entende que Deus, embora seja transcendente, ele tem um corpo, tem uma forma, como os anjos também têm. Então, essa imagem e semelhança é física, intelectual e principalmente moral e espiritual, né? A maior característica de Deus é o amor. E Adão e Eva, antes do pecado, eram plenos de amor, né? Um amor perfeito. Algo que nós, no mundo caído, não entendemos como é, um dia vamos entender. Então, a gente pode entender que é como a Mari falou, né? De que forma? De todas as formas possíveis, né? Semelhantes a Deus. Agora, com a queda, realmente, nós nos tornamos assim um borrão, só um borrão, realmente. E teremos muito para ser restaurados quando Jesus voltar e nos glorificar. Assim, o que eu ia falar, que acabei esquecendo, é que quando pensamos em atributos de Deus, temos que pensar que há atributos comunicáveis e incomunicáveis. Por exemplo, que atributos Deus comunicou à humanidade? Poder de pensar, de livre escolha, o amor e outras qualidades que pertencem a Ele também que nós temos. Agora, o que são atributos incomunicáveis? Onipotência, onisciência, onipresença. Jamais seremos isso. Jamais saberemos tudo o que há para saber. Jamais poderemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, jamais poderemos ter o poder total, pleno, todo-poderoso, que é o de Deus. Então, esses atributos não são comunicáveis. Por isso que eu repito, é semelhança só, não é igualdade. Igualdade só os três da Trindade mesmo. Legal, mais alguém? Estamos indo para... Muito bem. Nossa, dedinhos ali, 2. Gente, estamos indo para 1h30 de live, então vamos lá. Pode ir, André. Boa noite, gente. Pastor, em relação dessas coisas não reveladas, porque a gente nunca vai saber de tudo. Da última vez eu questionei o pastor a respeito disso. Do porquê desse mistério, dessas coisas que a gente não vai compreender, não vamos entender. Existe algum motivo para isso? Algum plano? Existe. Algum objetivo? Limitação humana. Mesmo Jesus disse para os discípulos, tenho muitas coisas que eu gostaria de lhes revelar, mas eles não estavam prontos. E será que algum dia estariam, né? E mesmo no céu, depois de... Aí sim. Aí no céu, aí vem aquilo que Ellen White escreveu no final do Grande Conflito, do livro Grande Conflito, né? Quando nós não estivermos mais amarrados pelas limitações do pecado, todos os tesouros do universo estarão à disposição dos remidos. É por isso que eu quero também, não é principalmente por isso, mas também por isso, logo ir para o céu. Porque imagina quanta coisa vamos aprender, né, com a nossa mente destravada. Mesmo a Bíblia, gente, é um livro, entendam bem o que eu vou falar agora, não quero parecer herético aqui, né? Mas mesmo a Bíblia é um livro limitado. É uma revelação que alcança a nossa limitação. Claro que há coisas ali que, mesmo assim, nós não entendemos também, né? Coisas muito profundas. Tem muitas histórias dentro da Bíblia que às vezes a gente anseia por detalhes ou por algumas coisas, né? Eu queria muito ler sobre a infância de Jesus, por exemplo, mas, como escreveu João no final do Evangelho, muitas outras coisas fez Jesus que, se fossem registradas em livros, não caberiam nem nos livros todos do mundo. A Bíblia teria que ser levada num caminhão, né? Ser inacessível. Então, o que acontece? Deus colocou ali, Deus orientou os autores inspirados a registrar e colocar e estabelecer o cânon, que são os livros que compõem a Bíblia, aquilo que é necessário para a nossa instrução, nossos ensinamentos, nossa comunhão com Deus, nos apresentar um relance do céu, o essencial da vida de Jesus, para que nós entendamos o suficiente para nós aceitarmos o plano de salvação. Para um dia, aí sim, termos acesso a muitas gravações, imagina assim, né? Muitos hologramas. Eu quero saber muita coisa. Eu quero assistir, por exemplo, a Semana da Criação, como é que Deus fez, né? Eu creio que Deus vai mostrar para a gente. Até vamos assistir de camarote a recriação da Terra, na verdade. Quero ler mais sobre Jesus. Eu creio que as 1000 e poucas páginas da Bíblia são pouco, né? Para tanta coisa maravilhosa que deve ter acontecido, que aconteceu efetivamente. Então a resposta para a sua pergunta é nossa limitação realmente aqui impede de que mais coisas nos sejam dadas. Se com o pouco que Deus revelou as pessoas já fazem uma confusão, né?
já se complicam tanto. Imagina se Deus revelasse muito mais do que há para se estudar. Eu quero convidar vocês a assistirem uma live, uma gravação de 2 lives que eu tenho no meu canal no YouTube, Michelson Borges. Eu conversei com o astrofísico Eduardo Litz. Ele é adventista também, um homem de Deus. E nós gravamos 2 lives com o título O que Ellen White viu em Orion. Mas falamos sobre muitas outras coisas mais. Universo, galáxias. Na parte 2 falamos sobre as leis que regem o universo, sobre wormholes. Wormholes são buracos de minhoca, são portais que há, fisicamente falando é plausível, né? Portais que há no universo que possivelmente possam ser usados pelos anjos para estar em pontos distantes demais, que até a luz não alcançaria instantaneamente. Quando o céu se abre como um pergaminho, João vê um espaço se abrindo no céu, um buraco no céu e a luz vindo de trás. Será que isso não é um wormhole, né? Quando Ezequiel contempla lá Deus descendo com seu trono, que é uma estrutura fantástica, com rodas intrincadas, um mecanismo fantástico, indescritível praticamente, ele vê uma abertura no céu e ali desce o trono de Deus. Gente, tem coisa fantástica nos aguardando aí, viu? Porque para a gente viajar de uma galáxia para outra, por exemplo, Andrômeda está a 2,5 milhões de anos daqui. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 2 milhões de anos para chegar até lá. Eu não lembro se é 2 milhões ou 2 mil. Enfim, é muito tempo, né? É muita coisa. Só para chegar, para vir do Sol até a Terra, a luz leva 8 minutos. E não é tão longe. Ali, é vizinho, está perto. Imagina outra galáxia, outro sistema solar. Então, mesmo viajando à velocidade da luz, seria impossível. Então, deve haver uma tecnologia que os anjos usam, que Deus dotou, né, os seres criados, para a gente sair daqui e ir para o outro lado do universo em pouco tempo. Eu quero conhecer muito isso. Eu quero atravessar um buraco desse, ir lá para o outro lado e viajar. Então, se o universo é tão vasto, imagina quanto a gente vai explorar, conhecer. Tem gente que tem coragem de falar que o universo é uma coisa monótona, é ficar tocando harpa em cima da nuvem. Você vai tocar harpa também. Eu quero tocar, não sei tocar nada, eu quero no céu tocar alguma coisa pelo menos. Mas é muito mais do que isso. Tem muita coisa nos aguardando lá. Então, repito, nós só não recebemos mais revelação porque não temos condições de absorver tudo. E só o que já foi dado, as pessoas às vezes negligenciam, já não estudam, já não conhecem, ou já acham complicado. Imagina se Deus revelasse aquilo que Ele poderia e um dia vai nos revelar. Agora, vou só complementar rapidinho com o versículo de Deuteronômio 29, 29. Exatamente. Diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Numa versão mais antiga, né? Essa aí deve ser uma versão mais moderna. É moderna. Diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. É isso aí. Então, vamos estudar aquilo que está revelado, tanto na Bíblia quanto nos livros de Ellen White. É o suficiente para nós podermos tomar uma decisões sábias, nos preparar para o que virá, e aí quando vier, se prepare. Como diz alguns, vai ser pá. Isa? Só porque fiquei pensando nisso. Foi aberta hoje uma questão na sala de aula, que o professor falou que quando os evolucionistas falam que a Terra tem bilhões de anos, ele não discorda, porque na criação, no segundo dia, Deus não fala cria a terra ou cria a água, ele fala separe a terra da água. Então eu também fiquei pensando nisso, tipo, a Terra já existia antes da criação, no caso. Tem 2 formas de entender isso aí, e aí nós temos o grupo dos criacionistas da Terra Jovem e os criacionistas da Terra Antiga. E nenhum deles tem problema com relação ao relato bíblico, não viola o relato bíblico. Então, há evidências para uma Terra Jovem? Também há. Eu não vou ter tempo aqui de explorar isso aqui, senão a gente ficaria numa vigília aqui mesmo, mas também há evidência de uma Terra Jovem. Porém, também existe evidência de uma Terra inorgânica antiga e uma vida jovem nessa terra. De fato, quando o Gênesis 1 começa, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Aí começa a semana da criação. Quando ele fala, haja luz. Esse no princípio, não sabemos quanto tempo.
transcorreu? Por quanto tempo a Terra permaneceu sem forma e vazia? Tipo Marte hoje, né? Só que a Terra tinha água, Marte não tem água. Quanto tempo ela ficou ali sem forma e vazia? Quer dizer, se não me engano é Tohu Vabohu, né? O Abohu em hebraico, quer dizer, realmente caótica, né? Não formada ainda. Como vai estar mais ou menos durante o milênio, quando Jesus tirar os salvos daqui, ficará só o diabo aqui, seus anjos, a Terra vai ficar num estado de caótica novamente, de abismo, né? Como o abismo original lá. Então, podem ter se passado bilhões de anos dessa forma, nesse estado de sem forma e vazia? Pode. E aí, quando Deus começa a formar, ou a palavra técnica é terraformar, é preparar um planeta para ser habitado. Aí a semana, ela começa. Haja luz, depois ele começa a separar a terra da água, cria a atmosfera, enche de plantas os continentes, traz os animais aquáticos e alados, depois os quadrúpedes, os terrestres, né? E finalmente o homem e a mulher. Ele prepara a terra para ser habitada. Então, existem essas duas formas de ver a coisa, criacionistas terra jovem, criacionistas terra antiga, mas uma coisa todos eles concordam, a semana da criação, da vida, ela remonta a uns mais ou menos 6.000 anos, ok? Ok. Mais alguém? Vamos lá, André. Uma curiosidade, acredito que simples, a respeito disso, da criação. Quando Deus diz na Bíblia, haja luz, já inclui o nosso sistema solar inteiro ou o Sol? Tipo assim, os outros planetas têm uma idade próxima? É outra pergunta meio complicada, mas o fato é que essa luz não eram os fótons, né? Tem gente que confunde, acha que o haja luz é criar o universo, criar os fótons. Se ali Deus criou os fótons, eu pergunto, os anjos moravam no escuro? Né? Então já havia luz antes de criar luz para a Terra, concordam? Além disso, já havia fótons e a prova disso é que já havia água. Eu não vou explicar agora aqui, eu nem sei explicar tão bem assim, mas para existir matéria, para existir água, por exemplo, tem que haver fótons, ok? Não pense em fótons apenas como algo luminoso. Ele compõe a matéria mesmo. Então, a criação da luz no primeiro dia ali, no começo do relato da criação, não é a criação de toda a luz do universo, dos fótons, ok? Deus já existia com os anjos em algum local que era iluminado, claro. Ali no texto, nós temos que ler exatamente o que está no texto. Note que Gênesis, capítulo 1, não está preocupado com o cosmos, com o universo. Há outros textos que falam do universo, tá bom? Mas não é Gênesis 1. Gênesis 1, ele centraliza na narrativa da criação da vida neste planeta. Então, a Terra e, no máximo, o sistema solar, porque envolve Sol e Lua também. Então, o que é a luz ali nesse momento? É só ler o texto. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Eu não posso ir além disso, porque o texto diz isso. Então, a luz da criação ali é o dia. O que nós entendemos que aconteceu nesse dia ali? Deus ajustou a rotação da Terra para que pudesse haver o quê? Tarde e manhã, dia e noite. E quer dizer, o Sol já podia existir? Podia, a Lua também, só que a Terra não tinha uma rotação ajustada para ter dia e noite. Talvez estivesse parada até. Então Deus ele ajusta isso aí. Por que nós concluímos dessa forma? Porque, repito, o texto diz isso. O texto diz que aquela luz era dia e aquelas trevas eram noite. Não podemos ir além disso, né? Agora, quando Deus criou o Sol e a Lua, é difícil saber, mas o fato é que no quarto dia, alguns podem perguntar, mas peraí, mas no quarto dia diz que Deus criou o Sol e a Lua. A palavra ali para criar não é a mesma palavra bará, que é usada no comecinho do relato. No princípio, criou Deus, né? Então, esse verbo bará ali é criar como só Deus pode fazer. Já lá no quarto dia, a palavra é semelhante àquela que é usada para aparecer terra, porção seca, a partir da água. Então, a tradução melhor seria: Deus fez aparecer sol e lua no céu. Talvez a atmosfera terrestre fosse tão densa, alguma coisa assim, que impedia de ser vistos, né, por um observador da Terra, um hipotético observador. No caso, Moisés estava tendo uma visão, né, daquilo que estava acontecendo. Então, da Terra não era possível ver. Era algo opaco, era algo não translúcido. E quando Deus, então, ele organiza essa atmosfera, aí sim, esses luminares
passam a ser vistos, né? E a Bíblia diz que o sol, o luminar maior, olha que interessante, né? Porque quando a gente olha para o céu, aparentemente são do mesmo tamanho, né? O tamanho aparente deles é igual, mas a Bíblia ela é perfeita. Deus revelou que o sol é maior, então é maior. Luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite e as estrelas. Essa é a lua. Governar no sentido assim de ser o objeto mais brilhante no céu para nossa observação, para nossa referência, sol e lua. Então, repito, o relato bíblico ele é muito enxuto. Essa é uma das minhas reclamações, porque eu queria ler mais sobre a criação, mas eu sei que Deus colocou ali o suficiente. Ele é muito enxuto, muito simples, e é a perspectiva de um observador aqui, na Terra, observando as adjacências próximas aqui. Não é o universo que está ali. O universo é muito mais antigo do que a Terra. Isso com certeza. Legal, mais alguém? Lembrando que já vai para 1h45. Eu queria só comentar. Porque então, eu acho que eu tinha na minha cabeça que quando a Terra foi criada, foi o nosso sistema solar também. Mas então... Pode ser, Sara, pode ser. Os planetas do nosso sistema solar, eles têm idades diferentes? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Se o sistema solar foi criado junto, eles podem ter a mesma idade, ok? Mas dificilmente vamos ter resposta para essa pergunta, a não ser quando perguntarmos para o criador deles, né? Qual a idade deles. Mas uma coisa também é certa, o sistema solar, ele funciona como quase como uma máquina, né? Tanto que Isaac Newton diz uma lenda aí que ele tinha sobre a mesa dele uma maquete do sistema solar, girava com a manivela assim. Quando entrou um ateu na sala dele, perguntou para ele, quem fez essa maquete tão maravilhosa? Ele parou um pouquinho e falou assim, ninguém. Apareceu aí. Aí o amigo ateu, ô Newton, se fosse hoje em São Paulo, ele falaria assim, você está me tirando, né? Você tá zoando comigo, né? O Newton falou, olha, eu não entendo o seu pensamento, porque uma simples maquete dessa você acha que não pode surgir do nada, mas o sistema solar que é o perfeito, do qual isso aqui foi uma cópia grosseira, você acha que surgiu, né, por leis naturais? Aí o amigo diz a lenda que ele saiu ali da sala do Newton pensativo, né? Claro. Então, o sistema solar é uma engrenagem fantástica, né? Toda uma interação gravitacional. A Terra interage gravitacionalmente com Marte, com Vênus, com o Sol, com a Lua. A Lua é essencial para regular as marés. Se não houvesse Lua para a Terra, o mar poderia invadir todos os continentes, como um tsunami gigantesco, e voltar depois, né? Não haveria um contrabalanço aí das marés, graças a esse pêndulo que é a Lua. Na distância certa. A Terra, se estivesse mais próxima do Sol, poderia cair nele, por atração gravitacional. Se estivesse mais longe, poderia, quem sabe, escapar da órbita. Então, é todo um jogo, um balanço gravitacional. Os planetas maiores, como Júpiter, Saturno e Urano, eles são como escudos protetores. Quando meteoritos, talvez originários daquela mesma catástrofe lá que originou o dilúvio, né? Mas estão soltos por aí no sistema solar, quando esses meteoritos eles ameaçam atingir a Terra, frequentemente são desviados pela tremenda gravidade desses planetas gigantes, como Júpiter, Saturno e Urano. Eles engolem muitos meteoritos e cometas, né? Porque são muito grandes, ou então o Sol também acaba engolindo. E a Terra fica aqui no meio. Terra, Marte e Vênus, que são pequenos, estão ali no meio, né? Entre o Sol e os gigantes gasosos. Então a gente vê uma coisa assim muito bem planejada, muito bem ordenada, né? O que me faz pensar que possivelmente todo o sistema solar foi criado ali, junto para ser essa máquina, né? Que funciona tão bem. Pode ser. Também nada impede que Deus tenha criado a Terra e mantido a Terra sozinha ali, funcionando bem, sem sol, enfim, Deus é Deus, né? Mas pela lógica, talvez a gente possa pensar que o sistema todo foi criado junto ali, porque funciona tão bem, né? Mais alguém? Dá para ver todo mundo pensando, raciocinando, acho que eu vou dormir com essa. Gente, acho que já deu o nosso horário, né? 1h45 de live, de conversa. A gente agradece muito, Pastor Michelson, pela sua presença, pela sua participação, pelos seus ensinamentos, que com certeza a gente vai querer que o senhor retorne para falar para a gente sobre outros assuntos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente o grupo de vocês, não desanimem, continuem, né? Estudem o que está revelado. Há muita coisa maravilhosa para se conhecer
E quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona por Deus. Porque Ele é o alvo de tudo isso, Ele é o originador de tudo isso, né? E a nossa comunhão com Ele se aprofunda com esses estudos. Então, Deus seja louvado pelo que estão fazendo. Amém. O senhor pode fazer uma oração para a gente terminar? Posso sim, com prazer. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas revelações que Tu nos dás por meio de Tua palavra, por meio da revelação mesmo. E obrigado, Senhor, porque aquilo que está ali revelado, registrado, é o suficiente por hora para que possamos tomar a decisão de Te seguir, de alinhar nossa vida aos Teus ensinamentos e também aceitar o plano de salvação para que possamos um dia, em breve, estar diante de Ti e tendo todo o universo aberto para a nossa compreensão, nosso estudo. Continua, Senhor, abençoando esse grupo aqui, reciclado, que eles possam ser sempre esses jovens animados para conhecer a Tua vontade e viver à luz desses ensinamentos que a eles Tu estás dando. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, um restante de sábado abençoado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei reciclado, é isso mesmo? Não, né? É? Reciclados, né? Reciclados. Ah, ok. Muito bom. Obrigado, gente. Muito bom, muito obrigada. Deus Ótima abençoe muito noite. vocês.